Fala, rapaziada e mulherada rubro-negra, estamos chegando aqui bem direto ao assunto para a gente debater sobre os últimos acontecimentos das contratações que o Flamengo planeja fazer, dessa política de contratações do Flamengo. Queria muito saber a opinião de vocês, vou desabafar aqui um pouco do que eu acho, alguns equívocos ou acertos, e a gente tentar entender junto. Então, pessoal, por favor, comenta aí mesmo o que vocês acham, porque engrandece muito aí o nosso debate. Mas antes, se inscreve no canal, maceta o like, compartilha com o bonde todo e ativa o sino bolado, beleza? Então, galera, nos últimos dias a gente teve aí as notícias das tentativas de contratação ou especulações a respeito do Michael e do Ângelo, né? Então, pessoal, o que a gente sabe do Michael? O Michael é um ponta esquerda destro, que ele faz aquele movimento do facão, cortando para dentro e finalizando muito a gol também, beleza? E a gente já tem o Cebolinha nessa mesma posição, também é um jogador ponta esquerda destro. Então o que a gente vai fazer com o Michael, gente? O Cebolinha já é um jogador caro, que até agora não performou. Vai vender o Cebolinha? Não teve nenhuma proposta do cenário internacional, já fechou a janela, e a gente sabe que não vai vender para o cenário nacional. E na ponta direita, a gente tem o Marinho, que também é um jogador destro, ponta direita, para dar aquela amplitude, para dar profundidade. O Michael, que eu me lembro, ele pode já ter jogado na ponta direita, mas não é a posição de origem dele. A posição de origem dele é a ponta esquerda. Então a gente vai ficar com dois jogadores caros para serem reservas? Como é que vai ser essa gestão do grupo, essa gestão do elenco? Isso é compatível? Isso é um raciocínio correto? E na ponta direita a gente já está especulando o Ângelo, que é um jogador ponta direita, canhoto, que faz o facão para dentro também. Então, gente, eu não estou entendendo muito bem, primeiro, a exaustão de jogadores com a mesma característica e com a mesma posição. E dois, qual é a ideia do Vitor Pereira? O que o Vitor Pereira quer? Ele quer um ponta na ponta direita destro e um na ponta esquerda canhoto para dar amplitude? Ou ele quer um jogador com a perna trocada para cortar para dentro e fazer o facão? O que vocês acham? Eu, por enquanto, não estou entendendo muito bem. E daí, o Flamengo vai ter o cacife para bancar. Além da gente já ter jogadores caros, titulares e reservas, agora a gente vai ter dois reservas caros na mesma posição. Isso daí vai ser possível financeiramente e gerindo ali o grupo. Então, pessoal, eu tenho uma série de jogadores ali, uma lista de características que a gente está precisando no Flamengo e a gente não tem. Então eu queria compartilhar com vocês. A gente precisava primeiro de um jogador bom, nível mundial para lateral direita. Esse foi um mole, um gap deixado aí pelo departamento de futebol. A gente sabia já, foi escolha nossa, não continuar com o Rodinei. Tinha que ter trazido outro cara para deixar o Varela e o Mateuzinho disputando quem seria o reserva. Beleza? Ou então, ou você traz um cara nível mundial com característica mais defensiva, ou um cara top com características ofensivas. E ali, ou o Mateuzinho ou o Varela, de acordo com a característica do cara bom que chegar para vestir a camisa e ser titular, eles vão disputar a posição ali e daí vai sobrar mais para um ou para outro. Outro nome, gente, que a gente já está carente há muito tempo. Reserva para o Arrascaeta. Cadê o meia reserva para o Arrascaeta? A Arrascaeta vira e mexe, lesiona, não é um jogador de pujança física, cansa também no jogo, principalmente se tiver que ter mais obrigações defensivas. Então a gente precisa desse cara para ontem, até agora não chegou. A gente precisa de um volante mais marcador a partir do momento que saiu o João Gomes. Não é verdade? A gente precisa, na minha opinião, de um ponta direita, porque o Marinho não está performando. Até para mudar a característica, sair Everton Ribeiro, que a gente sabe que é o motorzinho do time, ele arma, articula, fecha muito pelo meio com a Arrascaeta, bota um cara ponta para dar amplitude e mudar um pouco o jogo também. O Michael tinha esse poder no Flamengo, ele entrava lá na ponta esquerda, ele mudava o cenário para o Flamengo. O Cebolinha não conseguiu desempenhar isso até agora, mas a gente precisa também de um cara na direita com esse mesmo potencial. A gente precisa de um centroavante reserva para o Pedro. Ah, Danilo, mas aí o Bruno Henrique voltando, ele pode ser usado como centroavante. O JJ usou várias vezes quando não tinha o Gabigol. Correto, mas a gente não sabe como é que o Bruno Henrique vai voltar. É o Flamengo, não é o 15 de Piracicaba. A gente não pode ficar dependendo de achismo, com todo respeito ao 15 de Piracicaba.
É um time que está disputando o Mundial. Então o que eu acho? Beleza, não precisa contratar um cara top mundial, até porque a gente já tem Pedro e Gabigol, que até mudando o esquema, um ou outro pode estar na reserva. Traz meio que seja um brucutu, um fazedor de gol, como se fosse um Luciano do São Paulo, ou até um Cano ali do Fluminense, um jogador dessa característica. Não precisa ser um cara muito caro, mas um fazedor de gol, eu acho que serve ali para complementar o elenco e ficar na reserva. Um zagueiro bom, gente, nível Pablo Mari. Para quê? Chegar e vestir a camisa e ocupar a lacuna deixada pelo Rodrigo Caio e até pelo Davi Luiz daqui a pouco, porque é um jogador já mais velho, com idade avançada, quilometragem. Daqui a pouco ele, mesmo do Flamengo ainda em contrato, vai começar a perder fôlego, a perder perna, e daqui a pouco o contrato dele também não é muito longo, já vai se encerrar. Então, gente, a gente precisa dar um foco em diversas posições, e eu queria entender essa característica da equipe do Flamengo, do departamento de futebol, que enxerga muito o futebol do meio para frente, legal. O Flamengo, como característica de clube, tem isso. É um clube pro ataque, né? Mas a gente precisa, se a gente quiser ser um time cada vez mais competitivo a nível mundial, para chegar no Mundial de Clubes também, cada vez com mais chances, a gente precisa ter um elenco equilibrado e um time equilibrado. Então tá faltando um olhar mais para a retaguarda e a gente avançar um pouco nessas posições também do meio para trás, para a gente ser mais sólido. O que vocês acham, galera? Compartilha e comenta aí embaixo se vocês discordam, concordam, tá? Maceta no like, compartilha com o bonde todo, ativa o sino bolado. E é isso, rapaziada. Fla Sagaz é raça, amor e opinião. Forte abraço.